Gente, fiquem tranquilos, tá? Eu poderia usar as próximas 1h48 para pregar, mas eu não vou fazer isso, tá bom? Bom, vocês sabem, ou a maioria de vocês sabe, que esse é o ano do que na nossa igreja? O ano da frutificação. Nós cremos e entendemos da parte de Deus que esse é um ano onde nós vamos experimentar um grande frutificar no nosso meio. Mas nós entendemos também que existem alguns processos, algumas etapas que precisam ser vencidas, precisam ser passadas para que a gente chegue então ao final desse grande processo que é a frutificação. Ela não é o começo de tudo, ela é o resultado de um grande processo que passamos. E nós estamos então desde janeiro já, então estamos indo para o 3º mês, onde estamos nos preparando, tempo de preparo dos nossos corações para viver aquilo que Deus tem para nós, para viver tudo, não perdemos nada daquilo que Ele tem para nós. E então a gente, aqui, eu e o Felipe, oramos ano passado e conversamos sobre montar uma série de séries, faz sentido, né? Uma série de séries aqui no culto de sábado, e todas abordando sempre as estações que nós iremos viver enquanto igreja. Então, iremos para o preparo, depois iremos para lançar as sementes, depois iremos para a colheita, e depois iremos transbordar em compaixão e graça. Então, a gente falou no primeiro mês, em janeiro, sobre o livro Enraizar, que é o processo de criar as raízes no nosso coração para poder viver aquilo que Deus tem para nós. E, no mês passado, nós fizemos uma exposição da primeira carta de Paulo a Timóteo, e Paulo está ali treinando esse jovem rapaz ao ministério, falando sobre os desafios que ele ia ter que lidar, e isso foi uma bênção. Eu sei que na semana passada a gente tinha anunciado uma série sobre um outro livro, mas hoje, a partir de hoje, nós estamos iniciando nossa 3ª série do ano, e iremos falar a respeito do nosso eu. Porque se tem uma coisa que te impede de viver tudo que Deus tem para você, é você mesmo, né? Às vezes a gente fala, não, é a igreja, é o meu irmão, é a minha família, é a escola, é o governo. O que mais te impede de viver tudo que Deus tem para você é você mesmo. Então, nos próximos quatro sábados, nós iremos, aqui no culto de sábado, falar sobre destronando o eu. O nosso livro base é o livro Ego Transformado, do Tim Keller. Nós iremos usar muitas referências desse livro, mas essa é a nossa nova série, então, do culto de sábado, Destronando o Eu. E o tema de hoje, que é o tema que eu quero trazer para vocês, ele se chama A Liberdade Resultante do Autoesquecimento. Não são palavras muito normais, né? Mas eu quero que você pare para pensar comigo. Quem aqui... uma coisa que eu esqueci de avisar vocês. A minha voz vai falhar, 2 coisas. Primeiro, que a minha voz vai falhar um pouco, porque estamos desde as 10 da manhã cantando sem parar e louvando a Deus. Então ela já está quase sem força, né? Cansado, sem força, porém tem que avançar. A segunda coisa é que, para quem já tem costume de vir no culto de sábado, eu decidi que eu vou parar de fazer perguntas retóricas, porque toda vez é aquela mesma coisa de eu ficar insistindo para vocês responderem. Então, não mais perguntas retóricas na pregação, mas eu tenho uma pergunta agora, e essa eu quero que vocês respondam. Não precisa falar, pode ser só com um aceno ou não, tá? E não fique constrangido, talvez seja uma pergunta um pouco assim... tendenciosa, mas pode responder do fundo do seu coração, tá bom? Quem aqui gostaria de se tornar uma pessoa mais espiritual? Essa é uma pergunta simples de responder, né? Muitos de nós queremos nos tornar pessoas mais espirituais. Inclusive, essa não é só um desejo, uma vontade do coração de quem é crente. Se você começar a acompanhar o que está acontecendo no mundo, as pessoas não cristãs, o mundo como ele é hoje,
muitas pessoas estão em busca de uma vida mais espiritual, de se conectar com o divino, de se conectar, talvez alguns vão falar, com forças maiores. As pessoas estão realmente em busca de se tornar mais espirituais. Porém, para nós, que cremos em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, que confessamos a Ele com nossos lábios, entregamos a nossa vida a Ele, agora vivemos uma vida dedicada a Ele, isso é algo mais profundo e mais sério. Porque nós não estamos nos conectando com forças sobrenaturais, nós estamos conectando com aquilo que cremos, que é o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e do universo. E a partir do momento que nós tomamos essa decisão de entregarmos a nossa vida para Jesus, algumas transformações precisam ocorrer dentro de nós. Algumas coisas precisam mudar no nosso coração, as nossas atitudes, as nossas práticas, também a nossa mentalidade. E aí, eu pergunto para vocês, quais são as... É retórica, não precisa responder. Quais são as marcas de um coração que foi radicalmente transformado pela graça de Deus? Quando você para pensar numa pessoa que é uma pessoa espiritual, uma pessoa que realmente viveu um encontro com Jesus, teve sua vida transformada, o que marca essa pessoa? Quais são as características? Quais são as atitudes, as falas dessa pessoa que conseguem evidenciar que essa pessoa realmente foi transformada? Eu não digo apenas um comportamento moral, mas tudo, falas, pensamentos, crença dominante, tudo. Uma pessoa que teve seu coração transformado por Jesus de verdade, como ela deve se parecer? E aí, uma abordagem que o Keller faz nesse livro, que eu acho interessante para a gente pensar hoje juntos, é que até o século XX, as culturas mais tradicionais sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade. Então, até o século XX, você ter uma autoestima muito alta, isso era mal visto pelas pessoas. As pessoas entendiam que isso fazia mais mal para a sociedade do que bem. Então, eles entendiam que o que mais provocava crimes, violência, eram pessoas que tinham o seu ego muito inflado, tinham sua autoestima elevada demais. Só que isso começou a mudar. Agora, no século XXI, a crença ela parece que é quase que totalmente oposta. Ela lança raízes profundas sobre o pensamento de que pessoas que agem mal, pessoas que se comportam mal, é porque não se valorizam o suficiente. As pessoas que se comportam mal, que fazem coisas ruins, que pensam coisas ruins, é porque elas não conseguem, falta a elas amor próprio, falta a elas pensar mais positivamente sobre si mesmos. E o Keller cita no livro Ego Transformado que uma psicóloga ela foi investigar sobre isso e viu que, na verdade, não existe uma comprovação de que a autoestima negativa seja mesmo um problema. Ela diz: as pessoas com autoestima elevada são mais perigosas àqueles que as rodeiam do que as pessoas com baixa autoestima. E estar incomodado consigo mesmo não é a fonte dos maiores e mais dispendiosos problemas sociais do nosso país. Então veja, o tempo em que nós vivemos é um tempo onde as pessoas incentivam, e isso está enraizado no pensamento, na cultura da nossa sociedade, que você deve valorizar cada vez mais a si mesmo. E amém, né? Por um lado, isso é bom, vocês entendem que sim, né? Não vai sair por aí andando, eu sou um lixo, não é isso que ele está falando, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que têm a sua autoestima elevada demais, essas são as que são realmente perigosas para a sociedade. E já eu vou explicar para vocês. Primeiro porque nas culturas tradicionais, antigamente havia um processo, um procedimento de mais repreensão, de convencimento de erros, de alerta para a sua própria maldade. Algo talvez mais parecido com a Bíblia, né? O que a gente não vê muito hoje. O que nós vemos hoje é mais um incentivo às suas verdades, a viver como você quer, a sentir e viver aquilo que você deseja de forma integral. E Paulo ele vai apresentar para nós, na sua carta de 1 Coríntios, uma maneira da gente entender os perigos dessa autovalorização,
dessa autoestima elevada demais, e como é muito melhor para nós, e como é aquilo que Deus espera de nós, que creem nele, que a gente se livre dessa autovalorização, então a liberdade resultante da autovalorização, e vive exatamente o que Deus tem para nós. Então, vamos comigo nessa. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2, assim, só para vocês saberem, a gente vai ler o 2 e o 3, mas vão ser em trechos, não vai ser tudo. Capítulo 2, versículo 6, diz assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, desta época, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então, Paulo aqui, ele continua a se dirigir à igreja de Corinto na sua carta, e ele está falando um pouco a respeito da sabedoria de Deus comparada com a sabedoria humana, e como nós podemos entender, alcançar essa sabedoria divina nas nossas vidas. E é algo que é importante a gente falar, porque no capítulo 1, e isso é uma grande marca que nós precisamos entender, é que aos olhos humanos, a mensagem do Evangelho, que é Cristo Jesus, Deus encarnado, morto na cruz, ressurreto no terceiro dia, para perdão do pecado de muitos, subiu ao céu e um dia voltará. Essa mensagem, para o entendimento humano, ela é loucura. Ela é loucura. Paulo fala isso no capítulo 1, e você precisa concordar comigo. Um Deus que se fez homem, viveu entre nós essa vida que a gente tem, essa vida incompleta, essa vida razoável aqui, e ele se entregou na cruz por pecadores. Ele se entregou naquela cruz por pessoas que o odiavam, por pessoas que o maltratavam, que o rejeitavam, e esse Deus Todo-Poderoso, ele se humilhou de tal forma, de morrer de uma forma humilhante, e ele morreu, mas ele morreu no lugar de quem realmente deveria estar morto, que somos eu e você. E aí, na história, e nós cremos que isso é a verdade bíblica, esse Deus, ele ressuscitou dentre os mortos,
ele encontrou com seus discípulos, deu a eles uma missão de pregar essa mensagem toda, ele subiu ao céu e prometeu que um dia voltaria para viver com a gente. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso, né? Tem uns detalhes a mais, mas basicamente é isso. E essa mensagem, ela é loucura. Para o entendimento humano, para a nossa cabeça, ela é loucura. Nós sabemos disso. Mas é interessante porque a origem do Evangelho, ela é espiritual, a sua transmissão também é espiritual, e para entender as coisas que são de Deus, nós precisamos do Espírito. A gente acabou de ler isso. Paulo falou que o entendimento humano não é capaz de compreender as coisas do Espírito. E é interessante porque a igreja de Corinto era uma igreja que buscava ser muito espiritual. Qual que é o livro da Bíblia que mais fala sobre dons? Essa não é uma pergunta retórica, pode responder. Coríntios. 1 Coríntios é o livro da Bíblia que mais fala sobre dons. Por quê? Em resposta a essa igreja, Paulo percebeu que era uma igreja que estava preocupada com sua espiritualidade, era uma igreja que se importava, achava que isso era algo muito importante. Então, eles queriam saber quais eram os dons mais importantes, quais eram os dons que eles precisavam ter para demonstrar no culto público como eles eram usados pelo Espírito. Mas eles precisavam de algo que estava em falta, entender qual é a verdadeira mensagem da cruz. Porque o que a cruz representa de fato? Claro que hoje, para um entendimento muito rápido nosso, a cruz, quando nós olhamos uma cruz, logo nós lembramos de salvação. Porque realmente a cruz, ela fala sobre salvação. Jesus morreu no nosso lugar para nos salvar. Mas existe uma mensagem mais profunda na cruz, e talvez primária à salvação, é que a cruz representa o juízo de Deus sobre a humanidade. O significado primário da cruz é que naquele lugar, naquele Calvário, quando Jesus morreu, estava sobre ele o juízo de Deus, que era na verdade para nós. E aí o texto começa a se desenvolver, e aqui toda hora eu quero que você se lembre que nós estamos falando a respeito de pessoas que têm uma autovalorização de si mesmo. E aqui Paulo está falando com essa igreja porque você vai perceber que essa é uma igreja que sofria com esse problema de pessoas que se autovalorizavam demais. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: como podemos exaltar homens após entender a verdadeira mensagem da cruz? Quando o destino de todos os homens e mulheres, todos, quando o destino deles era a cruz, ou seja, o juízo de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos pecados, como a gente pode olhar para nós mesmos e achar que existe um valor em nós mesmos? Entendem? É incoerência. E infelizmente era isso que a igreja de Corinto estava enfrentando. Isso infelizmente é o que o mundo hoje vive. E infelizmente é o que nós vemos dentro de igrejas. Meus irmãos, não existe, essa mensagem é dura, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos compreender. Uma pessoa que não tem um conhecimento de Deus e não foi a ela revelada pelo Espírito, quando ela ouve isso que eu estou falando, ela vai falar: esse pastor está viajando porque eu sou bonzinho. Que juízo de Deus é esse sobre a minha vida, sendo que eu sou um cara que faço tudo correto, não tenho nenhum grande problema, desvio de caráter moral? Que mensagem é essa? Isso aí que ele está falando é besteira. Mas se pelo Espírito de Deus te foi revelado sua verdadeira condição, você sabe qual é a mensagem da cruz e sabe que ela é verdadeira, e ela precisa ser uma mensagem de juízo antes de ser de salvação. E sem o Espírito Santo, ninguém pode compreender. E aí Paulo ele vai falar a respeito de dois tipos de natureza humana, dois tipos de humanidade. A primeira é o homem natural, versículo 14. Tá? Então eu dei uma leve abreviada do que a gente leu do 6 ao 14. Lá no versículo 14, Paulo diz: olha, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então,
quem é essa pessoa natural? O homem natural são as pessoas que não aceitam as coisas de Deus, ou por sua vontade, ou não entendem as coisas de Deus, por causa que lhes falta compreensão. A Bíblia vai até chamar esse tipo de gente de insensato, que lhe falta sensatez. Lá no Salmo 53, se você abrir aí, você vai ver, diz o insensato, não sei se é exatamente esse termo, mas diz o insensato, não existe Deus. Então a Bíblia vai falar que o homem natural, a palavra do grego usada aqui, ela é natural, animal, basicamente são pessoas que não compreendem essa mensagem, ou não aceitam a mensagem do Evangelho, e a elas lhe falta entendimento dado pelo Espírito Santo, e são pessoas insensatas, que ou não creem que Deus existe, ou que vivem como se Deus não existisse. Esses são os insensatos, o homem natural. E aí você deve conhecer muitas pessoas assim. Mas em contraponto, Paulo fala sobre o homem espiritual. Ele fala que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, não é julgado por ninguém, pois quem conhece a mente do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual é uma pessoa caracterizada pela presença do Espírito. A gente leu ali que nos foi dado o Espírito Santo, no versículo 12. O Espírito vem de Deus para nos trazer sabedoria e conhecimento a respeito de quem Ele é. Então, uma pessoa espiritual, ela é caracterizada pela presença do Espírito Santo. Esse sim compreende a mensagem do Evangelho e por isso tem uma convicção profunda a respeito de si mesmo e a respeito de quem Deus é. Paulo vai dizer que a pessoa espiritual, ela tem a mentalidade de Cristo. A mentalidade de Cristo. Porém, é importante ressaltar que isso não vem dele mesmo. Espero que esteja bem claro que a pessoa espiritual, ela só pode ser espiritual se não for por ela mesma. E ser espiritual não é só sobre manifestar dons como essa igreja pensou, porque Paulo está no capítulo 1 e ele só vai começar a falar sobre dons lá no capítulo 7. O demonstrar dons está longe de ser a melhor e maior evidência a respeito de uma pessoa que é espiritual. Paulo escreve que o homem espiritual julga todas as coisas, né? E talvez você esteja pensando, bom, agora eu sou crente, eu sou espiritual, eu posso sair por aí julgando todo mundo. Mas não é esse entendimento que Paulo quer trazer a ele. O que esse texto quer dizer é que a pessoa que recebe o Espírito Santo, ela agora tem uma nova bússola para viver a sua vida. Todo mundo sabe aqui o que é uma bússola? Por favor, pode levantar a mão quem sabe. Quem não sabe, a bússola é um instrumento usado para orientação. Então tem lá os pontos cardeais. Os pontos cardeais que quando você pega uma bússola, ela vai dizer para você onde está o norte, o sul, o leste, o oeste, por aí vai. Então a bússola é um instrumento de oração. E Paulo fala que a pessoa que é espiritual, ela tem em si essa bússola. Através do Espírito Santo, ela consegue discernir pela palavra, pelas escrituras, e ela consegue ter agora um entendimento geral do espectro geral da existência humana. Isso não significa que o homem espiritual ele se torna hábil para julgar tudo e todos sobre todas as coisas. Mas ele tem um entendimento, uma visão geral do que é a vida nesse mundo e que é a vida que Deus tem para nós. Vocês conseguem compreender isso, né? Quase que eu faço uma pergunta, eu estou encaixando bem isso. E a pergunta que eu estou tentando responder é: quem são esses homens espirituais? Né? Se nós dizemos que queremos ser pessoas espirituais e queremos entender quais são as marcas, né, dessa pessoa, a gente pode entender que Paulo não está falando sobre uma pessoa específica, mas ele está falando sobre uma condição humana a respeito da vida que aqueles que receberam a Cristo através do seu Espírito vivam. E para finalizar esses 2 versículos, quando ele fala que a pessoa espiritual, ela julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, não quer dizer que você agora não possa receber nenhum tipo de correção ou de alguma ajuda na sua vida. Você fala, não, eu sou espiritual, abaixa esse dedo aí para falar comigo.
Não vem julgar minha vida, não. Eu sou espiritual. Não é, né? Se você fala assim, você não é. Mas a pessoa que é espiritual, ela não é julgada por ninguém, porque o tipo do seu comportamento, as suas expressões apontam para uma vida de Deus e com Deus. Então, esses são o que Paulo nos apresenta até agora a respeito da nossa vida aqui, da sabedoria de Deus, do entendimento da mensagem do Evangelho e dos tipos de pessoas que podem ser, né? O natural e o espiritual. Mas aqui Paulo, continuando o texto, o capítulo 3, ele vai apresentar para nós um terceiro tipo de humanidade. Embora haja uma certa discussão a respeito do que é esse grupo, o grupo dos carnais, tá? Então existem alguns teólogos que vão defender que o grupo dos carnais ele está junto com os naturais. Outros vão dizer que os carnais são pessoas que já receberam a mensagem, mas ainda estão num processo de santificação, de compreensão melhor a respeito da vida do Espírito. Mas fato é que a igreja de Corinto, ela se encaixa nesse grupo, o grupo que a gente vai ler agora. Então veja aí o que diz o capítulo 3, a partir do versículo 1, tá bom? Ora, eu porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. Ou seja, Paulo, ele queria trazer uma mensagem espiritual para essa igreja, mas ele não pôde. Ele fala, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Então Paulo vai dizer que existe esse grupo de pessoas carnais. Esses homens carnais aparentemente não se encaixam nem no primeiro grupo, que são pessoas que não receberam ou não entenderam a mensagem do Evangelho, mas também não se encaixam no grupo das pessoas espirituais que vivem uma vida correta perante a Deus. Mas é um grupo de pessoas infantis, um grupo de pessoas imaturas e que não estão preparadas para compreender aquilo que a mensagem do Evangelho exige. É claro que existem algumas referências na Bíblia, inclusive o próprio Jesus, que fala que nós devemos sim ser como crianças. Mas existe um contexto específico ao qual Jesus está falando, deixai vir a mim os pequeninos. Mas nesse caso aqui, Paulo está falando a respeito de um crescimento e de atingir uma maturidade espiritual. E nesse caso aqui, nesse caso específico, a igreja de Corinto era uma igreja de crianças. E crianças, você não pode falar com crianças exatamente aquilo que precisa ser dito. Você precisa sempre tentar simplificar as coisas o máximo possível para eles entenderem, né? Eu tinha um exemplo muito bom disso, mas eu esqueci. O meu filho não fala ainda, então eu preciso praticar isso com ele, né? Mas você sabe que com criança você precisa falar de uma forma mais simples. E Paulo aqui ele está dizendo a essa igreja de Corinto, olha, existem verdades profundas e sabedorias desse mistério que foi revelado a nós, que eu simplesmente não consigo compartilhar com vocês, porque vocês são carnais, porque vocês são infantis, vocês são imaturos. E aí é interessante porque, olha o que vai dizer o versículo 3. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo são servos por meio de quem vocês creram. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E aí eu quero pular para o versículo 13. 13. Desculpa, eu anotei errado. Não é o versículo 13. É o versículo 13, mas do capítulo 1.
só não precisa abrir, mas diz assim: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês, ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? E aqui eu quero explicar rapidamente o que estava acontecendo. Existia ali, estavam se formando ali dentro da igreja de Corinto alguns grupos, e esses grupos, um dos grupos falava: não, porque eu sou discípulo de Paulo, quem me discipulou, quem me apresentou o evangelho foi Paulo. Paulo, você sabe quem que é Paulo. Outro grupo estava falando: não, mas nós somos discípulos de Apolo. Você sabe, Apolinho, sabe tudo de Bíblia. O cara nem teve um encontro igual Paulo teve, ele nem precisou desse encontro que Paulo teve para ser o cara da Bíblia. Aí outros falavam: não, pera lá. Paulo? Apolo? Eu sou de Pedro. Pedro andou com Jesus. Você quer mais o quê? Eu sou do grupo de Pedro, quem me discipulou foi Pedro. Pedro andou com Jesus, discussão encerrada. Paulo conhece Jesus? Paulo conheceu fisicamente? Apolo? Não, então é Pedro. Então o que estava acontecendo ali é que maturidade espiritual, e isso ficou evidente quando começaram a se formar dentro da igreja de Corinto pequenos grupos, facções, que queriam disputar quem era mais importante, quem teve o melhor discipulador, quem foi a pessoa que lhe apresentou o evangelho, e isso estava causando brigas e discussões, ciúmes entre eles. E aí Paulo fala: olha, me desculpa, vocês estão pensando que são pessoas espirituais, mas quando eu olho para vocês e vejo esses grupos, eu vejo essas brigas, eu vejo essas discussões, eu vejo ciúmes, eu vejo vocês querendo se autovalorizar demais, não tem como eu falar que vocês são pessoas espirituais. E sabe, recentemente o pastor Eduardo esteve aqui conosco, da Igreja Batista Memorial, mas eu quero mais uma vez fazer um breve comentário a respeito da questão do orgulho. Eu já falei aqui algumas vezes, pregando na igreja, que o apóstolo Paulo, ele fala que foi a cobiça, o 10º mandamento, não cobiçarás, que foi a cobiça com que fez ele enxergar o seu pecado, o seu estado pecaminoso. E um coração cobiçador é um coração ingrato, um coração que não agradece a Deus pelo aquilo que ele fez. Agora, um coração orgulhoso, o coração cobiçador, então, é um coração ingrato. Mas o coração orgulhoso é um coração que nem ao menos compreendeu verdadeiramente o que Deus fez. Não é só uma questão de ingratidão, é uma questão de nem entender o que foi feito. É falta de entendimento. E o C.S. Lewis, no seu livro O Evangelho Puro e Simples, ele tem um capítulo inteiro dedicado só para falar sobre o orgulho. Vale muito a pena ler, e eu quero trazer alguns apanhados que ele fala no livro a respeito da pessoa orgulhosa. E eu não sei se vocês estão conseguindo fazer essa associação, mas com certeza uma pessoa imatura, uma pessoa carnal, é uma pessoa que vai proceder em orgulho. Essas pessoas estavam se orgulhando daquilo que elas carregavam, daquilo que elas eram ou de quem as havia ensinado. E eles estavam usando isso agora para formar dentro da igreja brigas e discussões. E aí o C.S. Lewis, ele vai falar que a pessoa orgulhosa, o orgulho é algo que quanto mais nós temos, mais nós detestamos nos outros. Então, uma pessoa que é orgulhosa, ela vai detestar o outro orgulhoso. Está vendo lá? Esse cara é muito orgulhoso. Geralmente, se você pensa assim, você é também. O orgulho, ele não tem prazer em ter algo, ele tem prazer em ter mais que os outros. Os coríntios não estavam satisfeitos em ter recebido a mensagem do evangelho. Eles queriam: não, é que você recebeu de X, eu recebi de Y. Então, eles não estavam preocupados com aquilo que receberam, mas de quem receberam. E ele vai falar que em Deus, quando você se encontra com Deus, você depara contra algo que é incomensuravelmente superior. E aí, a menos que você conheça bem a Deus, e por isso saiba que não é nada em comparação com Ele, você não o conhece de jeito nenhum. Então, ou você conhece bem a Deus, ou você não o conhece. Porque
se você conhece realmente a Deus, você saberia que você não pode se comparar a Ele. Você saberia que não importa quem te deu a mensagem. Paulo falou, um rega, outro colhe, mas quem faz tudo isso é Deus. E só uma pessoa que conhece a Deus verdadeiramente consegue entender isso. E aí ele vai falar assim, uma pessoa orgulhosa, ela está sempre desdenhando coisas e pessoas. E é claro, se você fica olhando de cima para baixo, você não vai poder olhar para nada que esteja acima de você. Uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que é imatura, ela vive olhando assim, ó, fulano, discípulo de Paulo, fulano do Flow, fulano do Livres, acabou de fazer 14 anos e acho que é crente. E ela não consegue reparar o que está acima dela. Que é só Deus, né? E aí a gente começa a entrar num estado que sempre que a nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que nós somos bons, acima de tudo, que nós somos melhores do que os outros, certamente e C.S. Lewis fala isso, ele fala, certamente nós estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo. Quando nós estamos aqui dentro e começamos a nos comparar, falar, por que ele? Por que ele que faz tal coisa? Devia ser eu sou muito mais crente que ele, conheço muito mais a Bíblia. Meu irmão, cuidado, você não está sendo usado por Deus. E até Pedro foi usado por diabo, né? Pelo diabo. O orgulho, ele é um câncer espiritual, tendo em vista que ele corrói a possibilidade de amor, de contentamento e até mesmo de bom senso. Mas, já nos encaminhando para o final, o C.S. Lewis ele vai dizer assim, no final do seu capítulo sobre o orgulho, a prova real de que você está na presença de Deus é que você ou esquece completamente de si, ou se vê como um objeto pequeno e sujo. E o melhor é você esquecer completamente de si. A gente parou no versículo 9, né? Acho que lemos até o 8. O versículo 9 diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como um sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Quero que a gente pule lá para o 16. A Bíblia diz assim, vocês não sabem que são santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Meus irmãos, existe uma verdade muito profunda aqui, porque essas convicções imaturas que os coríntios tinham a respeito de si mesmos, achando que as obras das suas mãos, ou aquilo de quem eles receberam, o apóstolo que eles receberam, os grupos que eles faziam parte, eles achavam que essas obras iriam levá-los a algum lugar. E Paulo, o texto que a gente leu, Paulo falando, cuidado, porque quando vocês estão entre si com brigas, ciúmes, divisões, vocês estão destruindo o santuário de Deus. Quando você, meu irmão, quando você é orgulhoso, quando você é imaturo, quando você começa a caçar briga com pessoas aqui, quando você não tem um coração ensinável, disposto a pedir perdão, a renunciar, a abrir mão, você está destruindo o santuário de Deus. Destruindo o santuário de Deus, é isso que a palavra diz para nós. E aí Paulo vai falar que nós precisamos
nos tornar loucos para esse mundo, porque a sabedoria deste mundo ela é loucura diante de Deus, e nós precisamos nos tornar esses loucos, e ele fala, olha, vocês não precisam se gloriar nos homens. E quando ele fala que vocês não precisam se gloriar nos homens, ele está falando de você mesmo. Você não precisa se gloriar em si mesmo. E sabe por quê? Porque ele fala, tudo é de vocês. E a primeira parte desse versículo, e esse trecho aqui do 21 ao 23, tem algo muito valioso para nós, muito profundo. Nós não precisamos nos gloriar nos homens, porque tudo é nosso. Seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, tudo é nosso. Por quê? Porque nós somos de Cristo e tudo é dele. Quando nós nos lembramos, como homens, mulheres espirituais, de que nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo, nós nos lembramos que Ele deu a vida por nós, nos convidou a ter comunhão e viver com Ele, e agora tudo que nós temos, tudo que nós somos, vivemos simplesmente por Ele e através dEle. Em vista disso, nós, homens e mulheres espirituais que cremos e recebemos a mensagem do Evangelho, a gente vive para Cristo, a gente pertence a Cristo, a gente serve a Cristo, não mais para partidos dentro da igreja, não mais para PGM tal, rede tal, culto tal, porque eu sou do culto de sábado, do culto dos jovens. Você vive para Cristo, e você não vive nem para si mesmo. Porque eu faço tal coisa, eu sei. Você vive para Cristo, você serve para Cristo, e sabe, a gente até ganha um novo entendimento a respeito de quem nós verdadeiramente somos, porque a gente não precisa nem mais falar, eu sou de Cristo, a gente pode falar, nós somos de Cristo. Tem um teólogo do século XVI que ele vai trazer uma indagação para nós, qual é o teu único conforto na vida e na morte? E ele mesmo deu a resposta, que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço corpo, alma, na vida e na morte, a meu fiel Salvador Jesus Cristo. Então, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. E quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. E aqui, é impossível a gente não se lembrar das bem-aventuranças. E com isso nós vamos encerrar. Eu quero que você abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Jesus estava aqui com os seus discípulos, eles se reuniram em um monte. O texto vai dizer que Jesus viu as multidões. Ao ver as multidões, muitas pessoas se reuniram para ouvir Jesus, para ver Jesus, saber o que ele estava fazendo, saber o que ele estava falando. O texto diz que Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. A primeira coisa que nós vemos, Mateus 5, versículo 3, Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados ou felizes, as pessoas felizes, são os pobres de espírito. E eu comecei perguntando quem aqui queria ser uma pessoa mais espiritual. Eu quero perguntar de novo, e é para responder, quem aqui quer ser uma pessoa mais feliz? Pode responder, levantando uma das mãos. Eu quero ser uma pessoa mais feliz. E aqui Jesus vai ensinar aos seus discípulos o que é o significado de uma vida de felicidade. Ele fala que felizes são os pobres de espírito. Os felizes, as pessoas, podemos definir um conceito de felicidade como pessoas, não que ficam rindo ou sorrindo o tempo todo, mas pessoas que são o objeto da atenção e do favor de Deus.
Pessoas que entenderam a mensagem que Paulo falou lá em Corinto, que fica tranquilo, tudo é de vocês, porque vocês são de Cristo. Essas pessoas são felizes. E aqui nós lemos Jesus ensinando: bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem uma versão da Bíblia, a Mensagem, que vai interpretar esse texto como: felizes são os pobres de espírito, que dependem de Deus para tudo. Sabe, Jesus, ele vai explicar isso um pouquinho mais para frente, quando ele compara a oração do fariseu e do publicano. Basicamente, uma pessoa cheia de religiosidade, uma pessoa que sabia tudo da Bíblia, uma pessoa que tinha muito conhecimento, e ela orava assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como fulano. Deus, obrigado porque o Senhor me fez Guilherme e não Rafael. Enquanto o publicano, ele orava: Deus, tem compaixão de mim porque eu sou um pecador. Qual vocês acham que desses dois é o homem espiritual? E Jesus fala: bem-aventurados, felizes são. Ou seja, as pessoas que têm o favor e a atenção de Deus sobre a sua vida são aquelas pessoas que reconhecem que precisam dele para tudo, pobres de espírito. A pessoa que olha para si mesmo, olha para o seu espírito e fala: eu não sou nada sem Deus. Eu não tenho nada em mim, não tem nada em mim de bom se não for Cristo. E quando eu recebo e transmito essa mensagem e entendo ela verdadeiramente, as coisas mudam de lugar, porque agora, quando eu olho para o Rafa, eu não estou orando: obrigado porque eu não sou igual a ele. Eu falo: Deus, nós somos iguais. Eu e ele somos dependentes e carentes do mesmo Espírito. A nossa pobreza é a mesma em Deus, e se não fosse Jesus na minha vida, na vida dele, na sua vida, nem eu e nem você seríamos nada. E a felicidade que a gente tanto busca, isso só se encontra quando primeiro nós reconhecemos o nosso estado, e o nosso estado é de pessoas lamentáveis. E é assim que nós nos tornamos seres espirituais. É assim que nós nos tornamos pessoas espirituais, quando nós realmente reconhecemos a nossa verdadeira condição e abrimos espaço para o Espírito de Deus trabalhar em nós. Quando nós recebemos e transmitimos isso, nós glorificamos a Deus, nos tornamos de fato um povo, uma igreja, um povo com a mente do seu Senhor. Assim como Paulo fala: vocês têm a mente de Cristo. Resumindo tudo isso, o que devemos ser para conquistar uma liberdade do verdadeiro eu? Homens e mulheres espirituais, o que a gente quer. E o que nos impede disso? A nossa imaturidade na fé. E existem sinais da nossa maturidade. Uma delas são as divisões dentro de nós, o orgulho, a inveja, os ciúmes. E como isso acontece? Quando nos movemos em grupos de ego, de idolatria. E o que a gente deve fazer para evitar isso? Nos lembrar do Sermão do Monte. Nos lembrar que o reino dos céus são daqueles que reconhecem que não são nada sem Deus. E por isso eu quero que você considere algumas coisas comigo essa noite. E já pode ficar em pé no seu lugar. Eu quero que você considere, primeiro, a condição desesperadora que você estaria ou está sem Cristo. Olha para si mesmo. Faz uma varredura no seu coração, de verdade, honesta. O que seria de você se não fosse Cristo? Talvez você seria uma pessoa boa, não estou nem descartando essa possibilidade. Um bom cidadão, um bom pai, um bom marido, um bom filho. Mas você conhece o seu coração, você sabe os seus pensamentos mais ocultos, você sabe as suas dores, as suas tristezas, o ódio, a inveja, os ciúmes que você carrega de forma muito velada, que às vezes você tenta esconder até de si mesmo. Então eu quero que você considere hoje
desesperadamente, qual seria a sua condição se você estivesse sem Cristo? Eu quero que você considere uma segunda coisa, o quanto o Evangelho ele é adequado para a nossa necessidade. O Senhor da Glória, essa mensagem louca, o Senhor da Glória, um Deus Todo-Poderoso, que morreu no lugar de pecadores como eu e você. Existia um preço na nossa vida, um preço que nenhum esforço seu ou meu poderia pagar. E Jesus, o Rei da Glória, ele falou: não, essa conta é minha. Essa conta é minha. Ele não consegue, mas eu consigo. E eu vou pagar essa conta no lugar dele. Eu quero que você considere o quão perigoso é você ser retido pelo orgulho na sua vida. Porque muitas vezes o orgulho tem impedido de você de enxergar realmente aquilo que Deus fez e faz, está fazendo e vai fazer por você. Às vezes o orgulho tem impedido você de enxergar as pessoas que Deus colocou ao seu redor para viver melhor essa jornada, esse caminho. Você tem deixado o orgulho cegar o seu coração a ponto de: ninguém aqui serve para mim, ninguém aqui pode me ajudar. Essas pessoas não servem para mim, ou esse evangelho não serve para mim, porque Deus não pode me ajudar. Ele não pode me ajudar, ninguém pode me ajudar. Isso é orgulho. E eu quero que você considere uma última coisa. Considere o futuro glorioso, 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 que Deus tem para aqueles que o amam e que são dele. Existe um futuro. Essa vida ela não acaba aqui. A Bíblia nos promete que um dia Jesus irá voltar, e eu falei sobre isso, ele irá habitar entre nós. Nós seremos povo dele e viveremos eternamente com ele. Existe um futuro glorioso para aqueles que decidem aqui nessa vida viver para Cristo e morrer para si mesmo. Por isso, meu convite para você é que você nessa noite abandone o orgulho, que você abandone os suportes da autoexaltação e que você olhe para Cristo, creia nele e seja salvo e viva uma nova vida. Bom, como eu falei, existem 3 tipos de pessoas aqui. Se você entende que é um homem, uma mulher espiritual, comece a orar no seu lugar. Mas se você... E eu quero que todos fechem os olhos agora, pode só me ouvir, não precisa ficar olhando para mim não. Mas talvez você tenha entendido nessa noite que você tem parecido mais com uma pessoa carnal do que com uma pessoa espiritual. Você até diz que entendeu a mensagem do Evangelho, que quer viver para Jesus, mas as suas atitudes não condizem com isso. O jeito que você trata as pessoas ao seu redor, o jeito que você olha para si mesmo, talvez sejam atitudes de pessoas carnais. E talvez você precise se acertar com Deus nessa noite. E você sabe o caminho, você sabe o que tem que ser feito. Mas também eu quero falar com você que talvez se identificou com uma pessoa natural, o homem natural. Você não, até então, talvez não tinha entendido, não tinha compreendido essa mensagem. Talvez você tenha vivido como um insensato. Insensato, uma pessoa que não acredita em Deus ou vive como se Deus não existisse. Mas eu creio que pelo Espírito Santo que está aqui nesse lugar, está agindo nas nossas vidas, há um poder de convencimento na sua mente de que você está entendendo o que essa palavra é, e que Deus hoje está te chamando para deixar de ser uma pessoa natural e ser um homem e uma mulher espiritual e viver
tudo aquilo que Deus tem planejado e sonhado para você. Mas só pode ser uma pessoa espiritual, só pode receber da parte do Espírito aquelas pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Deus, que reconheceram a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Que não há nada nesse mundo que valha mais do que isso, que não tem nenhum valor na sua própria vida, a não ser viver para Cristo. E eu queria, você que nessa noite queria tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus e dizer: eu quero deixar de viver essa vida de insensatez, eu quero deixar de viver essa vida para mim mesmo, e quero a partir de hoje viver uma nova vida para Jesus. Eu quero dedicar os meus dias e a minha vida para conhecer a Cristo. Eu queria desafiar você a levantar uma de suas mãos e falar: eu quero Jesus, e eu quero orar com você. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida completamente ao Senhor Jesus? Levante uma das suas mãos, por favor. Temos ali no fundo, glória a Deus, que Deus abençoe você. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, ter uma mudança de vida completa? Se você quer fazer isso, olha, não é um convite, a gente sempre ressalta isso, não é um convite para você se tornar um religioso, não é um convite para você se tornar membro da nossa igreja, é um convite para você viver uma nova vida em Deus. Esses mistérios aqui que Paulo cita, essas verdades reveladas estão fazendo sentido para você e no seu coração. Se você quer dizer: eu quero viver essa vida com Deus, levante uma das suas mãos. Amém, amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu quero que todos fechem os olhos, e quero que você que está entregando sua vida para Jesus, quero que você repita uma oração comigo. Se a igreja quiser acompanhar, para que as pessoas não fiquem intimidadas ou envergonhadas, ore comigo, toda a igreja. Senhor Jesus, nessa noite, eu tive um encontro com o Senhor, e recebi algo do Senhor. Eu entendo a minha condição, reconheço que sou pecador, mas entendo também que o Senhor morreu pelos meus pecados e hoje vive. E eu te convido para viver em mim uma nova vida com o Senhor. Eu me entrego por completo e o reconheço como o meu único Senhor e Salvador. E eu oro no nome de Jesus. Amém.